O Espiritismo é a doutrina baseada na interpretação dos espíritos para o Evangelho de Jesus, ou seja, o que a Bíblia chama de Novo Testamento. Dentro dessa leitura, toda a doutrina ela se baseia nos dois princípios básicos dos ensinamentos de Jesus, que é a prática do amor e da caridade em todos os aspectos da vida, né? O que difere o Espiritismo das outras religiões cristãs tradicionais, que é o catolicismo, o protestantismo, é a crença na imortalidade do espírito e na existência de múltiplas encarnações como forma de alcançar amadurecimento e evolução espiritual. O Espiritismo é uma religião que acredita que a alma, ou o espírito, continua vivo após a sua morte. O Espiritismo surgiu na França em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Kardec observou o fenômeno das mesas girantes, sessões de contatos com espíritos de pessoas mortas. Em março de 2019, comemorou-se 150 anos da morte do autor, ou desencarne, morte de seu corpo material para a passagem ao plano espiritual. Dentre as principais obras, além de O Livro dos Espíritos, existe também O Livro dos Médiuns, de 1861, e o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. Kardec levou quase 2 anos para concluir O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1854, e, em momento algum, se considerou o autor da obra. Na melhor das hipóteses, era apenas o seu organizador. Não por acaso, a folha de rosto da primeira edição estava estampada a frase: escrito e publicado conforme o ditado e a ordem dos espíritos superiores. Em apenas 2 meses, vendeu todos os 1.500 exemplares. A doutrina espírita baseia-se em 5 pontos principais: a existência de Deus, a imortalidade da alma ou espírito, a reencarnação, pela qual as pessoas voltam a nascer depois da morte para se aprimorar, a existência de outros mundos habitados e a lei do karma, pela qual o destino de cada pessoa está relacionado aos atos que pratica. Seus ensinamentos principais são o amor ao próximo e o amor a Deus, a caridade e a evolução do ser humano. Jesus, ao meu ver, é o Espírito enviado por Deus ao nosso planeta Terra, né? Para nos ensinar a máxima do amor, do perdão e dentre outras coisas, né? O Espírito responsável pelo nosso planeta e por todos nós. Todos nós somos responsabilidade de Jesus, né? E viemos para cá sob o comando dele, por assim dizer, para que pudéssemos tê-lo como guia e modelo, né? Para que ele fosse o nosso líder e que a gente pudesse seguir seus ensinamentos, principalmente o amor, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Não existe culto, ritual nem sacerdote na doutrina espírita. Segundo ela, todos serão salvos, alguns antes, outros depois, de acordo com o progresso de cada um. O espiritismo não combate nenhuma religião. O surgimento do espiritismo está ligado a diversos acontecimentos, mas o que se tornou mais conhecido ocorreu em 1848, nos Estados Unidos. Na casa de uma família com 2 filhas pequenas, ouviam-se fortes pancadas no teto e nas paredes do quarto das crianças. Uma delas resolveu responder, batendo também. Em seguida, obteve resposta. Essas batidas teriam sido dadas pelo espírito de um homem que teria sido morto naquela casa muitos anos antes. Diversos estudiosos avaliaram esses fenômenos, considerando-os verdadeiros. Entre os mais importantes estão Kardec e Flammarion, na França, Frederick Myers, que fundou a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, Lodge e Wallace, na Inglaterra, Lombroso e Schiaparelli, na Itália, e Zuner, na Alemanha. Os espíritas acreditam na mediunidade, pela qual uma pessoa com percepção extrasensorial, acima do normal, denominada médium, pode ver pessoas mortas e ouvir o que dizem, entre outras coisas. O Brasil é o país que tem mais pessoas espíritas ou kardecistas no mundo. A religião também é conhecida com o nome de kardecismo, em homenagem ao seu fundador. O espiritismo no Brasil teve início em Salvador em 1865 e em 1877 foram criadas as primeiras associações: Congregação Anjo Ismael,
Grupo Espírita Caridade e Grupo Espírita Fraternidade. Em 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira, que se destacou muito durante a administração de Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi médico, vereador e deputado do Rio de Janeiro. Presidiu a Federação Espírita de 1889 até sua morte, em 1900. Escreveu obras políticas, como A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação, distribuída gratuitamente à população, além de diversos livros espíritas. Era chamado de o médico dos pobres, pois atendia todos que o procuravam e em qualquer horário, sem cobrar. No Brasil, as organizações espíritas realizam amplo trabalho social, mantendo asilos, creches e outras instituições. Um dos principais médiuns brasileiros foi Chico Xavier. Desde criança, Francisco Cândido Xavier antevia situações, ouvia o que os outros pensavam e via a mãe morta que aparecia para lhe dar forças. O menino era considerado louco e castigado pela madrasta que o criava. Na adolescência, conheceu o espiritismo e começou a psicografar livros, isto é, escrever obras ditadas pelos espíritos. Ao todo, foram mais de 400 trabalhos desse gênero editados por ele. Mineiro de Pedro Leopoldo, Chico Xavier vivia em Uberaba e trabalhou como funcionário público até se aposentar. Depois dedicou todo o tempo livre a atender as pessoas que o procuravam em busca de ajuda. O perdão, para mim, é um ato de amor. Né? É um ato de amor que nos permite devolver um mal com um bem. Né? Quando alguém nos faz um mal, a gente consegue retribuir de outra forma, né? De forma oposta com o bem, através do perdão. Né? Seja uma oração, uma vibração positiva, um pensamento de amor. Para mim, o perdão é isso, é você conseguir espelhar o mal com o bem. O perdão é um presente para a gente, porque a gente não guarda dentro da gente sentimentos ruins. O perdão nos possibilita transformar um sentimento ruim que tenha vindo até nós num sentimento bom, né? De amor, de luz. O perdão, para mim, é isso, é um ato de amor. Foi indicado por diversas instituições para o Prêmio Nobel da Paz. No ano 2000, foi eleito Mineiro do Século. Chico Xavier dizia que iria morrer quando todos os brasileiros estivessem muito felizes. Morreu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de Futebol pela 5ª vez. Em abril de 2010, estreou nos cinemas brasileiros o filme Chico Xavier, que obteve recorde de público. O Espiritismo tem 3 preceitos fundamentais: o da evolução do espírito, através da reencarnação, o da existência de vida em outros mundos e o da prática mediúnica como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. Também crê no ato de fazer o bem como forma de melhorar o estado espiritual. Por isso, a caridade é muito valorizada. Um dos lemas é que fora da caridade não há salvação. Os espíritas também acreditam em Deus, como inteligência suprema, autor das leis da natureza e criador do universo. Na visão deles, Jesus Cristo não é filho de Deus, e sim um espírito evoluído. Por entender que o espírito evolui e aprimora a cada desencarne, espíritas não encaram a morte de forma negativa. Também não é preciso ser adepto do espiritismo para frequentar os centros espíritas. Neles, os interessados podem harmonizar energias ou só fazer leituras. Não há hierarquia nos centros, como ocorre com as religiões. Quem comanda é a pessoa mais experiente ou até mesmo o fundador do centro. Desde muito cedo eu percebi que tinha algo que eu não me encaixava muito no mundo. Eu já me sentia um pouco esquisita, era a palavra que eu usava na época. Minha mãe sempre me contava que eu era muito sensível, então as coisas da natureza, eu chorava com facilidade, por ter uma sensibilidade maior, ter um olhar diferente. Mas a primeira experiência que eu me recordo, uma experiência lúcida, eu tinha 10 anos de idade, desci com minha mãe para tomar uma injeção
a enfermeira Dona Natividade. E quando eu cheguei, minha mãe fez, senta um pouco aí. Eu sentei na sala. Lá na comunidade, os quartos ficavam voltados para a sala. Então, as portas para a sala. E aí, eu estava na diagonal do quarto de Dona Natividade e vi uma senhorinha abrir a porta do guarda-roupa, pegar os lençóis. Passou por mim, sorriu, me cumprimentou com um gesto. Eu sorri para ela e fiquei aguardando minha mãe voltar do quintal com Dona Natividade. Minha mãe chegou antes. Eu disse: mãe, quem é esta senhora que passou por mim aqui agora e me cumprimentou? Tive uma sensação muito boa com essa senhora passando e sorrindo. Era algo muito sereno. E aí minha mãe fez: não, eu acho que não tem ninguém aqui. E aí eu disse: tem sim. Aí Dona Natividade foi chegando e perguntou assim: o que foi? Aí minha mãe fez: não, Patrícia viu uma senhora passando e queria saber quem é. Aí ela me perguntou: como é esta senhora? E aí eu fui dizer para ela. Eu lembro até hoje de detalhes: um vestido azul, com as flores miudinhas, brancas, o cabelo muito bem feito, e que naquele período se usava muito bob. Então aquele cabelo armado de bob, e muito elegante assim. E aí ela disse: é mamãe. Aí eu olhei para minha mãe e fiz: tá vendo, mãe? E aí minha mãe chega e diz assim: porque ela viu e eu achei que não tinha ninguém aqui com você. Aí ela fez: não, é mamãe. Mas minha mãe já morreu há 18 anos. Nesse momento eu gelei, naturalmente eu tive medo. E aí é que vem a questão do medo. O medo é algo que paralisa a gente, né? O medo ou motiva a gente ou paralisa. Naquele momento me motivou, porque eu corri. Só que eu comecei a querer compreender o que era aquilo. E eu fui crescendo e fui compreendendo, até pela própria orientação da minha mãe, que é espírita, kardecista, e eu tive a sorte de ter uma mãe com esse conhecimento. É algo muito orgânico. É como se fosse um sentido do olfato, do paladar. É algo muito natural para mim. Só que isso desencadeou para meus processos de sonho. Então, eu hoje, né, nessa caminhada que eu já tenho e no entendimento que eu já tenho, eu consigo ter realmente contatos com outras dimensões. E eu sei quando é um sonho psíquico e sei diferenciar quando é um sonho de contato espiritual.